Gente, eu tô com uma mulher tão linda aqui do meu lado, uma energia tão bacana, um sorriso, assim, se eu estiver mentindo, me corrija. A gente nunca se falou. Foi uma coisa assim que aconteceu. Na verdade, ela foi super indicada lá no Instagram para vir para a Sombra da Árvore. Eu falei assim, gente, preciso convidar. Mas eu já conhecia as histórias dela através de várias pessoas que essa conexão, que a gente fala que é uma coincidência, mas para mim é um propósito. E ela está aqui do meu lado para contar a história dela com esse sorriso lindo, com essa energia maravilhosa. Eu estou vazia para me encher dela nesse momento. Que lindo! Linda é você tá linda, linda, linda. Que luz linda, que sorriso lindo. Obrigada, que brilho Lilian. nos olhos. Obrigada. Bem que me falaram. Shirley falou muito de você. Todo mundo que eu falava, ai, a Cintia é amor. Mas eu vou deixar você falar, porque você já viu que eu sou egoísta, né? Quem é você? Se apresente. Já tem um tempo que eu me apresento, que eu sou a Cíntia, uma mulher feliz, a mãe do Lucas, a filha do Edson e da Célia, a irmã da Vivian, da Ludmilla e da Carol. São 4 mulheres? São 4. Que legal! Já tô emocionada. Eu percebi. Então eu quero que você respira. Eu tô vendo seus lábios tremerem. Verdade. Então você vai respirar, ficar tranquila. Porque isso aqui, o nosso intuito é a gente inspirar pessoas. A sua emoção já inspira, então tá tudo certo. E eu já ouvi falar que você inspira tanta gente, que você defende uma causa tão linda. Então nós estamos aqui para contar isso. Vamos lá. Quem que era a Cíntia criança no meio desse tanto de mulher? Eu falei para minha mãe, né, que eu vim aqui na árvore, falei, mãe, o que eu vou contar lá? Ela falou, você vai contar que você teve uma infância linda, tranquila. Eu falei, não, eu vou contar que eu bati enceradeira nessa casa e a senhora falava para mim, a Cíntia não dá para serviço doméstico, ela vai ser executiva. Sério? Minha mãe é uma mulher muito forte, sempre foi muito firme e muito rígida. Mas assim, nesse ponto comigo, ela deixava passar. Então a Cíntia, da dona Célia, ia ser executiva. E aí eu fui essa menina alegre, leve e que sempre quis ser advogada, igual meu pai. Sempre quis? Sempre desde quis, criança? Desde muito pequeno, desde quando eu me entendo por gente. O que você vai fazer quando você crescer? Cíntia, eu vou fazer advocacia como meu pai. Que bonitinho! E assim eu persegui a minha vida toda para crescer, estudar, ser advogada e tinha de fato assim, facilidade com a área de humanas e pensava assim, meu sonho era trabalhar no escritório com meu pai. E eu fui, né? E foi isso que me guiou e que me fez conquistar assim, muitas coisas na minha vida. Você se formou em Direito e foi para Qual que é a área do seu pai? Meu pai sempre trabalhou com direito de família e empresarial. Então, e você foi para esse rumo? Desde muito cedo, eu sempre me identifiquei muito com a questão do direito das famílias. Eu fui até por outras áreas, mas sempre quando tinha uma palestra, um curso, eu falava, é isso que eu quero. E aí, a Cíntia, da dona Célia, que ia ser executiva, era também a Cíntia do Edson, que quando decidiu fazer direito, ele sempre me colocou essa coisa, minha filha, você tem que fazer algo diferente, que ninguém faz. Ele falava? Ele sempre falou para mim. E era assim, ao mesmo tempo que era muito desafiador, não era fácil, né? Falar, nossa, então como que isso vai acontecer, né? Como que eu vou chegar nesse diferente? O que é ser diferente, né? Na profissão. E isso foi uma coisa assim que ao longo dos anos foi acontecendo, mas era uma coisa assim que eu tinha certeza que ia acontecer. Mesmo não sendo simples, eu tinha certeza. Eu falava assim, algum dia eu vou fazer alguma coisa para fazer a diferença na vida das pessoas. E quando eu comecei a trabalhar com ele na área de família, eu vi assim, muita necessidade das pessoas de colo, de apoio, de um olhar humano. Né? Todo mundo que já passou por uma audiência, que vai no escritório de um advogado, sabe que não é simples. E aí, às vezes as pessoas me ligavam e falavam assim, nossa, doutora, você me ligou, meu coração tá acelerado, e agora? Sério? Né? Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade com a justiça, porque de fato é muito complexo. E aí, muito cedo, eu comecei a ter esse olhar, eu preciso fazer da minha profissão um instrumento que torne isso um pouco mais fácil e mais simples para as pessoas, porque é difícil? Mas a gente pode atenuar isso de alguma forma. E aí foi quando eu comecei a buscar esse olhar para fazer acordos, para apoiar as pessoas ao invés de ir para a justiça
para elas aprenderem a terem autonomia da sua vida para fazer os seus acordos, e foi quando eu comecei a estudar a mediação de conflitos. Que eu falei, então esse foi o meu ponto de partida, né? Quando eu comecei a estudar a mediação de conflitos, já advogada de família, eu encontrei, assim, eu fui fazer um curso e vi uma pessoa falando dos direitos homoafetivos, que os direitos das pessoas homossexuais, e eu falei, gente, mas isso aqui em Goiás não tem, eu nunca Entendi. ouvi falar disso. E aí foi assim que começou, Isso tudo. isso tudo. Nossa Senhora. Mas eu quero saber como que foi exatamente que isso, que deu assim, sabe? Que você citou, putz, é isso mesmo. Aí eu fiz esse curso, né? Você tinha quantos anos de formada? Eu já tinha 10 anos de formada. Eu tenho, Ah, não, então você estava madura, assim, na tava já profissão. madura, E seguir o caminho do seu pai era mais fácil. era mais fácil. Então você Isso, escolheu um caminho mais difícil. E eu fui por muito tempo o braço direito do meu pai no escritório. Mas eu pensava assim, gente, e o dia que o meu pai faltar, o que o braço direito sozinho faz? E ele sentiu quando você... Ou ele apoiou? Ele sempre me apoiou em tudo. Hoje eu não estou mais no escritório com ele, mas tem 4 anos que eu saí. Mas até então, meu pai sempre foi um apoiador, assim... Incondicional. E aí, quando eu fiz esse curso, a primeira pessoa que eu conversei foi ele. E eu falei assim, pai, eu vi essa área, tem tudo a ver com direito de família e eu quero fazer. E aí ele comprou o livro de uma jurista que chama Maria Berenice Dias, leu o livro e me entregou, falou assim, tá que aqui. Lindo! Então agora estuda e vê se é isso que você quer mesmo. E já tem quantos anos que você está nessa... Já tem 10 anos. Nossa, mais menina, de 10 anos. E essa cara de menina? Essa conta não fechou. Essa cara de menina já tem mais de 10 anos. Essa conta não fechou. E me conta então, o que é isso? O que você faz por essas pessoas? Então, eu comecei desde essa época, eu comecei a trabalhar, né, com os direitos homoafetivos, hoje a gente fala direitos LGBTI+, e eu comecei a apoiar essas pessoas a formalizar os seus vínculos de união, como as pessoas heterossexuais. Então, isso começou em 2009, e aí eu fui, assim, eu abri, assim, meu peito e fui conhecer essas pessoas, fui onde essas pessoas estavam. Eu tinha amigos LGBT já, e me misturei com essas pessoas para entender um pouco desse universo. Então, eu sempre fui muito buscadora também, né? Então, eu fui estudar isso, assim, de uma forma complexa para saber aonde eu estava entrando. E aí... eu sei que e isso definiu muitas coisas na minha vida a partir dessa escolha, né? Como? Por exemplo? Como, por exemplo? Cite! Eu gosto de saber tudo. Você gosta de saber tudo? Então, nos mínimos detalhes. Em 2008 eu casei, né? E desse casamento hoje eu falo que eu tenho o fruto, né, mais lindo da minha vida, que é o Lucas. O Lucas tem 10 anos. E nessa época, quando eu descobri esse propósito, assim, eu mergulhei nesse propósito de vida, de falar assim, nossa, é isso que eu quero fazer, né? É essa diferença que eu estou buscando. Achei, eureka. Achei. Assim, ai, é tão bom! Pensa assim, a emoção, aquela excitação de algo assim, que você sempre buscou e você encontrou. Simplesmente é isso na minha vida. Só que aí eu tive muitos desafios. Dentre esses, um deles foi o meu casamento e o meu divórcio, né? Que tudo aconteceu assim. Isso não foi assim um motivo principal, mas foi o pano de fundo. Porque quando eu decidi, eu lembro na época eu sentei com o pai do Lucas e falei, ele, não, tá tudo certo. Mas aí, está tudo certo, né? Os contratos, a gente faz um contrato lá quando casa e de repente esse contrato precisa renovado e as cláusulas não estavam muito perfeitas. Advogada assim, você é muito educada. E aí, assim... coisa de mulher fina, né, Dani? Fina. E aí, nesse tempo, né, nesse inteirinho, eu tive que lidar com o nascimento do Lucas, que foi uma coisa, assim, maravilhosa na minha vida, com uma ascensão profissional, e lidar com esse desarranjo desse casamento que acabou chegando ao fim, né? E tendo pano de fundo essa minha escolha muito forte, né? E aí eu tive que olhar para isso e falar, e agora, quem eu sou, né? Então, desde essa época, e isso já tem mais de 7 anos,
vai fazer 8, eu acho que o ano que vem. Então, assim, foi uma reconstrução, né? Porque aí aquela menina que, assim, sonhava, né? Eu nunca sonhei em casar. Falei assim, você sonhava vestir de branco, Não, casar? você não Nunca. tinha. Eu não tinha, nunca fui essa pessoa. Não que isso, para mim, seja algum demérito, não. Mas, assim, a pessoa que eu queria ser, eu sou exatamente ela. E assim, mais, né, a gente se relaciona, a gente vive, eu venho de uma família muito estruturada, então é natural que eu quisesse essa família com muita força, né? E de Claro. repente isso tudo se desfez. E aí eu tive que pegar, né, os cacos, os pedaços e falar assim, e agora? Né? Quem sou eu? Aonde que eu vou? E foi muito desafiador, né? Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive essa certeza, eu preciso seguir esse propósito. E num dos embates mais grandes dessa fase, eu pensava assim, se eu desistir, quem vai ser a mãe do Lucas? Né? Cadê o sorriso, esse sorriso que todo mundo fala, que eu sei que é a minha marca, né? Ele só desaparece quando eu fico muito brava. Quando eu fico muito brava, quando eu estou muito preocupada. Você não parece que fica muito brava. Quando eu tô com muita responsabilidade, eu fico muito brava, aí as pessoas, mas cadê aquele sorriso? Ou às vezes eu fico triste, eu viajo com as minhas amigas, elas falam assim, mas você não tá sorrindo, fala, gente, me deixa um pouco, calma. Eu também tenho fases. E aí eu sei que nessa fase eu pensei no Lucas, né? Eu não pensei exatamente na minha profissão, eu pensei assim, como que o Lucas vai olhar para essa mãe triste, sem fazer o que ela nasceu para fazer na vida? Né? E aí, no meio disso tudo, né, teve muita busca desse autoconhecimento, de saber quem eu sou. Eu tive pessoas assim, profissionais incríveis que me ampararam e me deram um norte, né? Porque naquele momento eu precisava de alguém que olhasse para mim e falasse, Cíntia, respira, tá tudo bem, né? Vai dar certo. Né? Isso assim, não é só na sua vida. Isso passa. Isso passa. Várias pessoas passam por isso. Às vezes não ficam tão bem, mas outras ficam muito bem. E ao mesmo tempo, como advogada de família, eu lidava com muitos divórcios. E isso foi um marco muito grande na minha vida, porque eu sempre tive esse olhar humano, né? Essa vontade de olhar para a pessoa e falar assim, calma, tá tudo bem, né? Isso aqui está acontecendo, mas vai passar. E aí eu tive esse apoio e no divórcio eu senti na própria pele, né? E aí meu divórcio foi litigioso no início. E você pensa assim, você tem facilidade, faz acordo para todo mundo, é mediadora de conflitos. Mas com você não funciona. Não. E essa era uma cobrança muito forte. Eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui no meio dessa confusão? E aí, no meio dessa confusão, foi onde eu percebi tudo que eu tinha que passar, né? Tudo que eu tinha que sentir. Como, assim, eu falo assim que eu sei o caminho de ida e de volta, né? Então, as coisas são... porque eu sei o que acontece no começo, meio e fim. Então, quando a pessoa chega para falar uma coisa para mim, eu sei do que ela tá falando. Né? Então, assim, essa coisa assim, do apego com o filho no divórcio, que aí você tem que deixar ele ir com o pai, porque tem os mesmos direitos que você. Então, eu trabalhei muito isso, porque eu falava assim, uma coisa que eu não posso ser incoerente, falar para minha cliente assim, então tá, e você vai fazer isso e eu na minha vida passando por isso? Não, vou fazer tudo o contrário, eu vou ser, qual é o tipo de profissional que eu vou ser? Né? Então, a questão da coerência e da verdade sempre foi uma coisa assim, é uma coisa muito forte para mim. E durante todo esse processo, mesmo sendo advogada de família, ajudando a construir milhares de vínculos, né? E aí as decisões do Supremo Tribunal Federal que estabeleceram os direitos dessas pessoas, elas começaram a acontecer. Então, em 2011, em maio, foi quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva, dando os mesmos direitos e obrigações aos casais homossexuais que os casais heterossexuais têm. E o Lucas nasceu. Isso foi em maio, o Lucas nasceu em julho. Nossa! Então eu falava assim, eu tenho certeza que eu vou ter um filho, eu só não sei assim, se aquela mãe padrão vai ser eu. E aí, isso tudo foi assim, muito surpreendente na minha vida, né? Foram muitas coisas maravilhosas, muitas coisas assim, desafiadoras e que me levaram hoje a ter essa certeza assim, de tudo que eu sou, de tudo que eu faço. E eu falo assim, né, pensando também em vir aqui e falar assim, gente, o que eu vou contar, né? Eu falei com umas amigas ontem, a Patrícia e a Carla, e eu falei, eu vi muitas entrevistas suas e parece assim que todo mundo que senta aqui
tem os seus desafios, mas se você perguntar, foi difícil? Não foi. Fluiu, é flow, né? Fluiu. E tudo na minha vida sempre foi assim um caminho, igual a Shirley fala, né? A gente põe o pé e Deus põe o chão, né? Então, assim, eu pus o pé e Deus pôs um chão lindo na minha frente. E esse chão de trabalhar com essas pessoas, né? Com a diferença, com a alteridade, ela me proporcionou ser um ser humano muito melhor. Minha visão, ela ampliou 360 graus. Então, assim, todas as coisas me tocam hoje de uma maneira muito diferente de há 11, 12 anos atrás. E aí, no meio disso tudo, né, tem Cíntia que cresce, Lucas que cresce, e vida que mãe acontece, que nasce. e mãe que nasce. Né? A maternidade foi muito desafiadora para mim. Né? Eu fico assim, Cristiano, você permite que eu fale? Porque eu posso sair também, porque minha convidada faz entrevista sozinha, eu acho, tanto que ela é, você viu, tanto que é linda, é tão bom de escutar, mas você vai falando e eu gosto de pegar os ganchos, assim, quando você falou que teve gente que falou para você, vai passar, e que você fala isso pro outro. Eu tenho uma imagem que eu vi essa semana, me veio isso à cabeça, quando a gente assistia desenho animado. Quantos anos você tem, Cíntia? 42. Eu tenho 44, então a gente é da mesma época, mais ou menos. E aí quando tinha uma briga no desenho animado, que eles juntavam uma fumaça e que ficava, você só vê os pezinhos saindo, sabe? Eu tenho essa imagem na minha cabeça e falo assim, a gente fica na confusão, no meio do furacão, e aí cabe a gente sair, a gente precisa sair e olhar ela lá de fora. Olha a confusão de fora, até para você ver quem tá batendo, quem tá apanhando. Só que tem hora que a gente não consegue sair. E eu acho que tem esses anjos da guarda, essas pessoas que às vezes passaram lá no meio e que pega na sua mão, te coloca, te tira disso e fala assim, olha de fora. Olha, sabe, se localiza, porque as emoções e os sentimentos não deixam. Não deixam. Então a gente precisa de pessoas. E as que passaram por esse processo, elas têm propriedade para falar. É o que você falou exatamente. Eu sei que fase do jogo que você está. E que talvez a medida de volta. Isso, às vezes o seu vai demorar um pouco mais, mas geralmente segue uma regra, assim, segue um contexto, né, quando você fala com isso. Então, eu acho muito bacana isso. E quando você fala do seu filho, de ser mãe, eu falei assim, gente, sou mãe, sou filha há 44 anos. Então, eu tenho um know-how de ser, cada ano eu sou melhor filha. Sou esposa há 20 anos. Sou mãe há 16 e há 13. Sou dentista há 20 anos. E a gente precisa de experiência. Precisa de tempo. Né? E tudo que a gente vai passando. Então, coisas novas que acontecem na vida da gente, eu preciso de tempo. É novo para mim. Novo. Então, escutar quem passou, para mim é isso. Eu escuto quem chegou lá. E não precisa ir muito longe. São pessoas comuns como a gente. Todos nós temos nossos desafios. Né? Precisa de tempo. Mas volta, vou deixar você falar. E aí você começou, eu queria que você contasse histórias, assim, uma história marcante, assim, de uma coisa, não precisa de citar nomes, lógico, mas de gente que você fala, putz, essa eu fiz uma diferença e tem uma história, assim, que você te marcou? Eu falo assim, muitas pessoas passam, né, pela minha vida e assim, nessa fase do meu divórcio, eu estava fazendo o divórcio de um casal de 2 homens, né? E aí eu consegui apoiá-los para eles fazerem um acordo e é muito difícil porque você pensa, lidar com dinheiro e sentimentos, né, é complexo para todo mundo. Já é complexo para um casal heterossexual. Imagina para um casal homossexual que de repente as coisas passaram a ter regras, né, os direitos passaram a acontecer. E aí essas duas pessoas viveram despretensiosamente e de repente aquele relacionamento se rompeu. E aí você precisa sentar e falar, agora eu te apoiei, né? Eu tinha um padrão de vida, agora eu preciso desse padrão de vida e eu quero a metade do seu patrimônio. E aí? Né? Como fazer? Se já é difícil no comum, né? Ainda mais nessa época que as coisas tinham acabado de acontecer. Então, nessa época do meu divórcio, que foi mais ou menos 2014, 2015, eu estava atendendo um casal, um deles era muito meu amigo, e ele acho que ele nem tem noção de que, assim, acho que a dor dele a minha estava, assim, pareada com a dor dele. E aí eu lembro que eles tiveram muita dignidade nesse processo, sabe? De eu conseguir mostrar para eles que era necessário sentar e resolver.
E aí eu sei que eles conseguiram resolver, e eu sempre, no começo, né, em 2009, antes das regras e tudo, eu fiz um porta-chaves com a minha logo. Vou mandar ele para você Ah, depois, acho que é um bom. coração. A minha logo é um coração e são dois iguais unidos pelo laço do coração. E também o coração essa logo também tem a ver com acordo, com mediação de conflitos, né? E aí eu lembro que eu fazia esses porta-chaves e dava para todos os casais, né, que eu formalizava ali no cartório as uniões, e sempre foram, assim, momentos muito especiais, né. Mas esse divórcio me marcou muito, porque não era nem divórcio, né, porque era uma dissolução de união estável. Porque eu estava passando por aquilo e eu vi uma dignidade neles que eu não estava vivendo. É tão E assim, eu interessante. achei tão bonito, né, quando eles assinaram esse acordo, e aí falei, gente, esse porta-chaves, ele precisa também existir para o final, não só para o começo, né, ele Sim. precisa selar essa união, essa desunião, né, e aí essas pessoas seguirem. Então esse momento foi um momento que me marcou muito, né, dentro da advocacia de família, e foi muito importante. Agora você me lembrou de alguma coisa que você tinha que contar que eu não podia te deixar esquecer, e agora eu já esqueci. Do projeto Mais Um Sem Dor, Isso, vamos isso. E lá. aí, no meio disso tudo, né, trabalhando com essas pessoas, com casais homossexuais, fazendo processos judiciais de alteração de nome e gênero de pessoas transexuais, eu comecei a ampliar a minha escuta. E aí essa escuta, ela começou assim, resolvendo as questões de família, relacionando com o preconceito sofrido por essas pessoas, porque ele é real, ele existe, né? E eu falo que o preconceito é igual um chiclete, onde você deixa, ele gruda em você. Então, todos os dias, eu falo, a gente precisa fazer uma higiene mental, né, para se livrar do preconceito. E aí, no meio dessa escuta ampliada, as pessoas começaram a me trazer as questões do trabalho, de dentro da empresa, né, o Uhum. que elas sofriam ali de discriminação. E foi quando abriu uma outra porta, né? Eu falo que eu tenho o lado A e o lado B. Eu sou a Cíntia, advogada de família, e sou a Cíntia hoje consultora em diversidade para empresas. E nessa escuta eu sempre escrevi muito. E porque eu sempre achei e acho que a escrita, a fala é onde que leva a gente para outros lugares, e é a partir daí que as coisas transformam. Então, nessa época eu escrevi minha cartilha que chama Demitindo Preconceitos. E aí foi para mostrar para as empresas aonde elas estavam errando, né? Por desconhecimento, por pouco, por falta de instrução, por falta de capacitação. E aí foi quando eu comecei nessa época a trabalhar com esse outro lado, com a consultoria em diversidade, que veio dessa escuta, né? Então é igual eu falo para você, eu sempre soube que aí ia acontecer alguma coisa, eu só não sabia os caminhos. Então são vários Que caminhos, estão né? se abrindo. Que se abriram e se abrem sempre. E aí, no meio disso tudo, eu sempre dei muita palestra, sempre fui para palestra assim, de forma gratuita, falar o que eu sabia, Uhum. o que as pessoas precisavam escutar, não só para empresas, para advogados e advogadas, mas também para o próprio público entender quais eram os seus direitos, né? E aí, numa dessas oportunidades, o Tiago, que é o Tiago Ranieri, procurador do Ministério Público do Trabalho, me convidou para dar uma palestra num projeto que estava iniciando, que chamava Cozinha e Voz, na época, que é um projeto da Organização Internacional do Trabalho, e para falar para essas pessoas, né, sobre os direitos. E aí, no meio disso tudo, ele falou assim, você não quer vir para o projeto me ajudar a empregar essas pessoas? Você consegue? Eu falei, consigo. E ele falou assim, então me manda uma proposta. E mandei uma proposta e, assim, meditei naquela proposta, falei, será? Tá acontecendo? Onde que vai? Como, né? E aí fiz, entreguei para ele, e de repente ele falou, tá aceita, pode vir. Aí aquilo foi assim, foi mais uma vez que eu falei, A nossa, é a confirmação. confirmação, né? E aí, no meio disso tudo, isso tudo já tem 3 anos, né? E esse projeto do Cozinha e Voz, ele tomou forma goiana, que chama Mais Um Sem Dor, que é um projeto de empregabilidade para pessoas em vulnerabilidade social. Então, nós já trabalhamos com diversos públicos. Primeiro, nós trabalhamos com o público trans, né, de pessoas trans e travestis. Trabalhamos com pessoas em situação de rua, com mulheres reeducandas, né, que tanto as que estão em situação de encarceramento, como aquelas que já saíram. Trabalhamos com pessoas agora, a gente trabalha com mulheres migrantes, que são venezuelanas, haitianas e mulheres negras. Então,
eu falo que a diversidade é uma diversidade dentro da diversidade, né? São vários públicos, várias histórias, várias pessoas, e aí eu falo que esse projeto é o projeto da minha vida. Que aí você faz essa conexão dessas pessoas com as empresas. Isso. Desde o início, né, do recrutamento dessas pessoas para entrar no projeto, até o acompanhamento, porque elas são capacitadas no Senai, né, seja em cozinha, costura, já foram em construção. E aí, depois que elas saem dessa capacitação, eu faço a ponte delas com as empresas. E aí, eu acho que vai além, né? vai Elas, além. elas lá dentro serem tratadas como normal. Como seres humanos, como né? normal, é. E aí, mas aí eu quero entender assim, como essas empresas, como é essa conexão? Existe um banco de dados de empresas? Nós já temos algumas empresas, né, parceiras. A empresa que se prontifica. Eu faço essa busca, né? A gente apresenta as empresas e por exemplo, ao final, quando as empresas contratam, elas recebem um selo que chama Selo Empresa Amiga da Diversidade. E aí elas recebem esse selo por estar contratando essas pessoas para os seus ofícios dentro dos seus quadros. E aí a gente tem essas empresas parceiras que às vezes que dão as oportunidades e a gente vai abrindo espaço, né? Vai buscando pessoas que se conectem com esse propósito. Muito bonito, bem, adorei isso. Agora eu vou te fazer uma última pergunta. Antes disso, você quer contar mais alguma coisa deste projeto? Eu falo assim que eu gosto de gente, né? Mas tem algumas gentes que a gente gosta mais. É verdade. Porque aí a gente vê a transformação da pessoa, né? Então passaram muitas pessoas pelo projeto e passam até hoje que tocam os nossos corações, né? E tem uma das histórias, né, que uma das meninas era de um grupo que nós fomos no bairro São Francisco, que é o bairro onde existe um ponto de prostituição, levar a informação do projeto e chamá-las para participar. Isso foi antes da pandemia, no ano de final de 2019, e elas concluíram em 2020, bem no início. Você vai lá e leva oportunidade e esperança. Isso. E aí, muitas delas vieram e com todas as suas histórias, né? E aí, assim, a questão da prostituição é uma questão muito forte, né? Muito delicada e existe, né, aquele medo de não sair e o medo de ficar, né? E aí não tem uma moralidade dentro do projeto, assim, você não pode ser mais isso, você tem... Não, aqui é para a pessoa, né, se encontrar, né, achar uma profissão que ela pode, se quiser, mudar de vida, né? Então nós temos uma dessas alunas dessa época, que é uma pessoa muito especial e que transformou sua vida, né, e que hoje eu cheguei, né, numa indústria que ela trabalha, coincidentemente, né? É do Grupo Sala? É do Grupo Sala. Ah, não acredito! E vi ela chefiando, né, uma equipe toda, e aí você vê o brilho no olhar da pessoa. Vamos ter que trazer ela aqui. Vamos ter que trazer. E o brilho no olhar da pessoa e a mudança, né? A mudança, assim, e isso prova o quê? Que basta a pessoa querer, né? Existem... de fato, inúmeras coisas onde as pessoas não têm oportunidades, mas quando chega uma oportunidade, se ela realmente quiser, ela vai. Né? E aí o Thiago fala uma coisa que toca muito meu coração. Sim, se a gente transformar a vida de uma pessoa, já valeu. Já valeu. Vou ter que trazer o Thiago também. Vai ter que trazer. Vou te falar. Então, agora eu vou te falar uma coisa. Vou te ajudar nesse negócio dessas empresas, viu? Eu quero. Não, é claro, toma aqui. Meu negócio é isso, adoro. Vamos. Tô junto. Eu quase não faço nada. Quase, tem nada para fazer. Não, mas eu amo essas coisas, isso me faz brilhar os olhos, assim. Isso assim, tiveram muitos momentos, né? A gente na vida tem altos e baixos, e às vezes as pessoas olham e acham assim, sua vida é incrível, a minha vida é incrível, mas ela tem altos e baixos, a gente tá aqui maquiada, linda, nessa sombra, mas assim, eu já tive momentos de enfrentar alguns momentos assim difíceis e de repente estar nesses grupos, estar com essas pessoas. E sempre meu coração falava mais alto, tá vendo? Assim, é possível. É por aqui. É por aqui mesmo. É porque às vezes a gente questiona, né? Quando vem as dificuldades. Faz, putz, será que é isso? Que bom. Então, a última pergunta. Faz de conta que essa árvore é uma árvore dos desejos. Só pode escolher um. Só pode escolher um.
que você desejaria? Ai, quer tempo para pensar? Ai, Leninha, eu desejo, assim, acho que o que todo mundo quer é ser feliz, né? Mas ser feliz é muito abstrato, né? É, muito. Tem que Tem que detalhar. detalhar. Então eu Senão o desejo não quero, acontece. eu quero seguir, assim, firme, né? Se eu tivesse um portal para entrar, eu quero seguir firme no meu propósito, né? Eu nunca tive dúvidas, né? E assim, quero cada dia mais ter pessoas ao meu lado que se identifiquem com isso, com o que eu sou, com o que eu faço, com esse propósito de vida. E tá sempre com meu filho. Tava esperando essas flores. Pois é. E a foto, gente, a foto. Que ficou linda. Ficou linda. Ó, peraí, calma. Eu queria dizer assim, que eu sou dentista, né? Então eu falo com propriedade. Eu vi poucos sorrisos lindos como os seus. Obrigada. E ele não é padrão, é um sorriso assim lindo, uns lábios lindos. Que sorriso lindo, que brilho nos olhos. Você me deixou muita luz aqui na sombra dessa árvore e você me tocou o coração assim de ter vontade de participar disso, sabia? Parabéns pelo seu projeto, parabéns pelo seu propósito. E eu não tenho dúvida que você toca muita gente, que você faz muita diferença. O Thiago falou de uma, mas eu não tenho dúvida que você já tocou muita gente. Fique aqui com a energia da árvore, com a nossa foto para você guardar lá no seu coração. Que linda. Obrigada.